Mateus capítulo 5, versos 1 até 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, e então passou a ensiná-los. E Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, nós estamos hoje no 4º domingo após a Epifania. Lá no começo do ano nós vimos o que significa essa palavra, ela significa revelação. Nesse período Deus nos mostra quem é o seu Filho Jesus. Domingo após domingo vamos conhecendo um pouco mais sobre a pessoa de Jesus, sobre as coisas que Ele fez, e assim vamos caminhando até o tempo da Quaresma. Para explicar isso, eu gosto de dizer que no Natal você e eu ganhamos um presente. E esse presente se chama Jesus. E agora, no período da Epifania, nós vamos abrir esse presente e ver o que tem dentro. Quem é Jesus, o que Ele fez. E é muito importante saber quem é Jesus, porque a ideia que nós temos de Jesus moldará a ideia que nós vamos ter também do próprio Deus. Se nós imaginarmos um Jesus poderoso, vamos crer também num Deus poderoso. Se nós imaginarmos, como muitas vezes se vê, um Jesus revolucionário, Deus também vai ser só um revolucionário. A pergunta que nós temos que nos fazer no período da Epifania, esse tempo em que Deus nos revela domingo após domingo quem é Jesus, é exatamente essa pergunta. Quem é Jesus? Quem é o Jesus que eu amo? Quem é o Jesus a quem eu sirvo? Conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Nós não tivemos culto aqui na comunidade em todos esses domingos, mas só para a gente ver um pouco disso, como é que funciona o período da Epifania, lá no primeiro domingo, que foi, se eu não me engano, o primeiro domingo do ano, agora não me recordo bem, mas acho que sim, lá foi lembrado do batismo de Jesus lá no Rio Jordão. Lá na comunidade Bom Pastor, era o culto aquele domingo, lá nós tratamos disso. No segundo domingo foi Jesus lembrado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No terceiro domingo após a Epifania, nós lembramos a partir de Mateus 4, 12 a 13, que Jesus inicia seu ministério na Galileia, e hoje, o 4º domingo, nos lembra Jesus que anuncia as bem-aventuranças do seu reino. E assim nós vamos domingo após domingo aprendendo de Jesus. Domingo que vem, mais um capítulo. No outro, mais um capítulo. Por isso é importante nós participarmos, porque daí podemos conhecer essa história por completo. A história de quem é Jesus e daquilo que Ele fez por nós. Aí nós vamos chegar na Páscoa, sabendo por que Ele foi para a cruz e por que Ele ressuscitou. Aí nós caminhamos nessa trajetória. E Jesus, Ele anuncia uma mensagem que no tempo dele foi uma grande surpresa, algo que não era comum de se ouvir. Ele diz: bem-aventurado vós os pobres de espírito, porque vosso é o reino de Deus. É uma mensagem surpreendente, porque a visão que as pessoas tinham de Deus, já a partir dos gregos, antes de Jesus, sempre era Deus como um ser poderoso, um ser glorioso, um ser que castiga, que se você pisar na bola, Ele joga um raio na tua cabeça. Assim eles imaginavam Zeus, por exemplo. Podemos trazer para a linguagem de hoje, os jovens vão entender, o Deus sniper que está ali mirando em ti, se tu pisar na bola se ferrou. E Jesus vem como um Deus gracioso,
amoroso, bondoso, e que diz: bem-aventurado não esses poderosos que se acham, porque Jesus não é contra em si o poder ou as posses, mas aqueles que usam as suas posses para oprimir os outros, aí sim. Mas bem-aventurados os humildes, os humildes. Por que o pastor disse isso? Eu não trouxe aqui, eu sempre lembro dessas coisas só na hora do culto, não lembro antes para colocar no slide. Uma vez eu vi uma imagem, talvez a maioria de vocês viu, de uma casa de madeira quase caindo aos pedaços, mas na garagem tinha uma Ferrari e tinha uma antena da Sky. O que isso quer dizer? A mensagem de Jesus muitas vezes se associa contra aqueles que são poderosos. Não, tem gente que não tem nada e não é humilde, se acha mais do que tem. E tem muita gente de muitas posses que ajuda, sim, muitas pessoas. Bem-aventurados os humildes, que têm um coração puro. A mensagem de Jesus, conforme Mateus, ela é dita num monte. E Lucas, do contrário de Mateus, vai dizer que Jesus disse essa mensagem numa planície. Ele fica perguntando, quem está certo? É o Mateus ou é o Lucas? Onde é que essa mensagem foi anunciada, afinal de contas? Mateus diz que Jesus anuncia essa mensagem no monte porque ele quer anunciar a mensagem aos judeus, que tem toda a história de Moisés. Moisés recebeu as tábuas da lei onde? No monte Sinai. Para ele, na sua mensagem, é bom lembrar e anunciar Jesus no monte. Já Lucas, que era um médico, estava mais interessado nas questões sociais da sociedade, por isso ele coloca Jesus na planície como acessível. Pastor, onde é que foi no fim das contas que Jesus anunciou o sermão? Foi no monte ou foi na planície? Não importa. Isso não é o principal. O principal é a mensagem deixada pelo Senhor Jesus. E essa mensagem mudou o mundo. Essa mensagem mudou a maneira de o mundo viver a sua humanidade. Se antes o valor estava no poder, agora a força está na fraqueza. Agora a força está na igualdade. Porque Deus, que é poderoso, se fez gente como eu e você, do Senhor Jesus Cristo. Tem um filósofo brasileiro que eu gosto bastante, Clóvis de Barros Filho, ele diz num dos seus livros, palavras fortes, mas é como ele diz: o abestado, monstruoso, fraco, raquítico, deficiente, graças ao pensamento cristão, todos esses passam a ter a mesma dignidade que o forte, o belo, o extremamente inteligente, o competente, o astucioso, o deslumbrante. Quando Jesus diz, bem-aventurados os fracos, trazendo agora numa outra linguagem, quando Ele, como Deus, desce a nossa posição, o que Ele faz com isso? Não tem diferenças. Nós somos iguais. Querendo ou não, nós somos iguais. E querendo ou não, todos nós um dia vamos para uma sepultura. Não tem diferença. Jesus faz isso. Ele vai dizer mais coisas. O pensamento cristão inaugura a ideia de igualdade, uma igualdade que não é de fato, porque a gente é diferente, somos desiguais, mas uma igualdade que é de direito. Temos o direito de dizermos, somos irmãos e irmãs, somos todos iguais. Amados irmãos e amadas irmãs, um outro filósofo italiano chamado Gianni Vattimo diz, a mensagem cristã fala de um Deus que se encarna, se rebaixa e confunde as potências deste mundo. Aqueles que mostram a sua glória, que ao invés de fazer aparecer Jesus, mostram eles mesmos como a luz do mundo. Eles são confundidos porque Deus, que é o mais poderoso que existe, se fez uma pessoa fraca como eu e você, de carne e osso. Deus, que é poderoso, que criou tudo, esse universo que a ciência não termina de pesquisar, de tão infinito e grande que é, esse Deus agora se torna uma pessoa simples, como eu e você, e confunde aqueles que não são pobres de espírito, aqueles que alimentam o seu próprio ego, alimentam o seu próprio orgulho. Porém, quem é Jesus? Esse é um Jesus que muitas pessoas se negam a conhecer. Esse Jesus humilde, da misericórdia, da graça, do amor. Que Jesus as pessoas procuram hoje? Qual é o Jesus que está na moda? O Jesus poderoso. E ele sim é poderoso.
mas também se fez gente, se fez humilde, como eu e você. Quais seriam as novas bem-aventuranças no mundo de hoje? Aquelas na qual as pessoas muitas vezes correm atrás. Bem-aventurados os que querem bênçãos, porque os céus se abrirão sobre suas cabeças. Hoje essa é a propaganda. Bem-aventurados os que querem prosperidade, pois são filhos de Deus rico, e filho de Deus rico não pode ser pobre. Essas são as bem-aventuranças que o pessoal quer hoje. Bem-aventurados os que querem sucesso, pois a sua vitória terá sabor de mel. Ou bem-aventurados os falsos profetas, pois enchem os bolsos em igrejas de sucesso. Bem-aventurados os que estáis por cima, porque ninguém os poderá perseguir. Bem-aventurados os bem-aventurados, porque o mal-aventurado não está em Deus. A propaganda hoje é essa. E o mundo está correndo atrás dessa propaganda. Mas o Jesus que diz, Ele mesmo, bem-aventurados os pobres de espírito, esse ninguém quer. Bem-aventurados os limpos de coração, esse ninguém quer. O povo quer o Jesus do sucesso, da prosperidade, da glória, mas não o Jesus da cruz. Esse não serve mais. Infelizmente, tem sido assim no nosso mundo. Amados irmãos e amadas irmãs, também perder o Jesus das verdadeiras bem-aventuranças é perder e matar a diaconia dentro da igreja. Pois aqueles que só querem a prosperidade e o sucesso, dificilmente se lembrarão de olhar para os mais fracos em seu caminho. Porque se Jesus é poderoso e eu sou poderoso, os fracos são fracos porque não têm Deus. Mas Jesus ensinou o contrário disso. Ele se fez fraco, e é nosso dever no amor cristão olhar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Nossa tarefa, descer de toda a prepotência, orgulho e egoísmo, para conseguir pensar nos outros e amar a eles como nós amamos a nós mesmos. Que Jesus nós cremos? Percebem como o Jesus que nós cremos vai moldar toda a nossa fé? Tudo o que nós cremos? Vamos ficar com o Jesus das Escrituras? Inclusive vocês podem em casa olhar na Bíblia se esse que eu estou falando é mesmo. Pode? A gente está aqui para isso. Para descobrir na própria Bíblia quem é o Senhor Jesus. O que Ele veio fazer na terra. O que Ele fez por mim. E assim nós passamos a conhecer mais a Jesus. A ter relacionamento com Jesus. Porque o que mais está faltando no nosso mundo é olhar para o lado e se importar com as outras pessoas. Eu gosto de dizer, nossa humanidade está escorregando das nossas mãos. Nós já chegamos na lua, meus irmãos e minhas irmãs, nós já pisamos lá, mas não entendemos ainda o amor de Jesus, porque isso aqui ainda está acontecendo. 2000 anos depois, não era mais para acontecer esse tipo de coisa. A gente não evoluiu tanto? A gente não cresceu tanto em conhecimento, em tecnologia? Mas estamos muito atrasados no amor. 2000 anos atrasados no amor. Nossa humanidade está escorregando nas nossas mãos. Não sei se vocês lembram dessa cena, mas este é aquele prédio lá em São Paulo que caiu sobre um templo da nossa igreja. Um prédio que estava sob o descuidado e na qual pegou fogo e veio tudo abaixo. Um ano da tragédia em Brumadinho. Precisamos dizer sim de pessoas não pobres de espírito, que no seu orgulho, na falta de manutenção de uma represa, levaram mais de 200 pessoas à morte. Nossa humanidade está escorregando das nossas mãos. O número de casos confirmados de coronavírus passa de 11.800 e são mais de 250 mortes na China. Isso quando eu preparei a prédica, esse número está bem maior já. Algum descaso de laboratório, alguma coisa, também descuidado com o ser humano. Esse jornalista que também faleceu no ano passado numa tragédia de helicóptero, o Ricardo Boechat, ele diz: o que temos que colocar em cima da mesa diante de nós mesmos como sociedade é se queremos continuar lidando com essas tragédias pranteandas no início
esquecendo-as depois. Porque geralmente é assim, 2 semanas de tristeza, na terceira já aquilo nem faz mais sentido. Queridos e queridas, precisamos de amor. E não começa lá fora, começa por mim e por você. Aí sim nós vamos ser bem-aventurados. Pastor, qual é então o segredo da felicidade? Não está nas coisas, mas está no próprio Senhor Jesus. O que diz o nosso texto bíblico? Como nós poderíamos traduzir essa palavra bem-aventurados? Felizes. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, os limpos de coração, os que buscam a paz, os perseguidos. Pastor, como ser feliz sendo perseguido? O segredo da felicidade é Jesus. Aí, em momento de alegria ou de tristeza, Ele vai estar no nosso coração. A alegria de buscar um mundo novo através do amor e transformar nosso mundo é Jesus. Pode parecer clichê essa resposta, mas é essa. Muitas vezes nós temos que ser lembrados do óbvio, porque o próprio óbvio é esquecido. O segredo para a salvação do mundo é somente Cristo. Ele é a solução. E Ele vai estar contigo, não importa o que você passar, e nas lutas, e te ajudando a levar amor, para que nossa humanidade não escorra das nossas mãos. É Ele quem pode fazer isso. Pequenas sementes de amor podem brotar em grandes árvores de solidariedade. Repito, pequenas sementes de amor podem brotar em grandes árvores de solidariedade. Que Deus, no Jesus da felicidade, das bem-aventuranças, nos encha de amor. Que nosso coração queime por levar o amor a este mundo que está tão escuro, cheio de ódio e de maldade. Deus os abençoe e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém.